Pouca gente sabe, mas existe um país árabe que parece ter ficado preso em outro século. Um lugar onde o deserto esconde cidades milenares, onde casar pode custar uma fortuna em ouro e onde o povo sobrevive mesmo cercado por guerras, fome e fé. Estou falando do Iêmen, um país esquecido pelo mundo, onde a fé dita cada gesto, o poder está nas tradições e a liberdade. Ah, meus amigos, a liberdade aqui é um privilégio que poucos conhecem. Aqui, roubar pode custar caro, literalmente caro, porque ladrões reincidentes têm as mãos cortadas em praça pública, mulheres não podem sair sozinhas, e homens podem ter até 4 esposas. Parece inacreditável, mas é a realidade. E o mais impressionante é que, apesar de tudo, o Iêmen tem uma beleza indescritível, com cidades feitas de barro que desafiam o tempo e um povo que resiste mesmo entre a guerra e a miséria. No vídeo de hoje, você vai conhecer um dos países mais misteriosos, severos e fascinantes do planeta. Um lugar onde a fé protege, mas também pune. Então prepare-se, porque o que vem a seguir vai te chocar e mudar tudo o que você pensava sobre fé, liberdade e leis. Mas antes, deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso não custa nada e me ajuda a continuar trazendo conteúdos incríveis para vocês. Número 1. Geografia. O Iêmen está localizado no extremo sul da Península Arábica, fazendo fronteira com a Arábia Saudita ao norte e com Omã a leste, sendo banhado pelo Golfo de Aden e pelo Mar Vermelho. O país ocupa uma posição estratégica que, durante séculos, o transformou em rota de comércio entre o Oriente e a África. Mas hoje, essa mesma localização o coloca no centro de conflitos e disputas de poder. Com uma área de mais de 527 mil quilômetros quadrados, o Iêmen possui uma geografia extremamente diversa, que parece reunir vários mundos em um só território: dunas intermináveis, cânions de pedra, oásis escondidos e terras férteis que contrastam com a imensidão seca do deserto. O interior do país é atravessado por cadeias montanhosas que se estendem de norte a sul. Nas partes mais elevadas, o clima é ameno, com noites frias e manhãs cobertas por neblina. Um contraste absoluto com as planícies litorâneas escaldantes, onde as temperaturas podem ultrapassar 50 graus Celsius. No norte, o deserto se estende até onde a vista alcança, um verdadeiro mar de areia moldado pelo vento. Ao sul, o litoral do Golfo de Aden se prolonga por centenas de quilômetros, com praias que parecem intocadas pelo tempo. A paisagem é marcada por falésias, dunas douradas e mares de cor turquesa, onde poucos se atrevem a nadar por causa da instabilidade e da ausência quase total de turismo. Já na costa oeste, banhada pelo Mar Vermelho, surgem portos antigos e áreas desérticas praticamente inabitadas, onde o vento sopra sem cessar e a areia cobre tudo o que encontra pelo caminho. Mas o maior tesouro natural do país está distante do continente: a ilha de Socotra, um dos lugares mais estranhos e espetaculares do planeta, famosa por sua flora e fauna únicas, que parecem pertencer a outro mundo. O Iêmen é assim, selvagem, isolado e fascinante. Um território onde o deserto, o mar e as montanhas se unem para formar uma das geografias mais impressionantes e misteriosas do mundo árabe. Número 2. População. Com cerca de 35 milhões de habitantes, o Iêmen é um dos países mais populosos da Península Arábica, mas também um dos mais pobres e sofridos. A maioria da população vive em condições precárias, sem acesso adequado a saneamento básico, saúde e educação. Em muitas regiões, a fome é uma ameaça diária e milhões dependem de ajuda humanitária para sobreviver. Para você ter uma ideia, o país possui uma das maiores taxas de desnutrição infantil do mundo, e a guerra transformou a luta pela sobrevivência em parte da rotina do povo. Além disso, grande parte da população vive em vilas isoladas nas montanhas ou em regiões desérticas, onde o tempo parece ter parado e as tradições seguem inalteradas há séculos. As casas são simples, feitas de pedra ou barro, e muitas famílias ainda sobrevivem do cultivo manual da terra e da criação de cabras e camelos. O povo iemenita é profundamente religioso e patriarcal. Os homens ocupam quase todas as posições de liderança e são vistos como provedores e guardiões da honra familiar. Já as mulheres enfrentam uma das realidades mais rígidas do mundo árabe. Não podem sair sozinhas, viajar sem a permissão de um parente homem e,
em muitas regiões, são obrigadas a usar o véu cobrindo todo o corpo e o rosto, como sinal de pureza e obediência. A religião predominante é o Islã, seguido por quase toda a população. O país abriga tanto muçulmanos sunitas quanto xiitas, mas a fé no Iêmen vai muito além da crença. Ela é lei, tradição e parte essencial da identidade nacional. O chamado para a oração ecoa 5 vezes ao dia, marcando o ritmo da vida e lembrando que, acima de tudo, a fé está presente em cada gesto do cotidiano. Número 3. Leis severas. O Iêmen é um dos países com as leis mais rígidas do mundo árabe, onde a religião e a justiça se misturam sem qualquer separação. A Sharia, a lei islâmica, é a base do sistema legal e define desde o Código Penal até o comportamento cotidiano. Cada regra é vista como uma ordem divina, e desrespeitá-la é considerado um pecado contra Deus. Para se ter uma ideia, gestos de afeto em público são proibidos, e qualquer relação fora do casamento é considerada crime, podendo resultar até em apedrejamento. A homossexualidade é considerada ilegal e pode ser punida com longas penas de prisão ou, em alguns casos, até mesmo com a vida, especialmente nas regiões mais conservadoras do país. E não para por aí. O consumo de álcool é totalmente proibido, e quem for pego embriagado pode receber pena de prisão e até açoites. As punições para crimes são igualmente severas. Ladrões reincidentes podem ter as mãos cortadas como forma de castigo e exemplo público, enquanto a pena de morte ainda é aplicada em casos de assassinato, blasfêmia e tráfico de drogas. Criticar o Islã, o profeta Maomé, ou mesmo deixar de praticar a fé, pode levar à prisão. O simples ato de se declarar ateu ou mudar de religião é considerado apostasia, um crime gravíssimo. A liberdade de expressão praticamente não existe. Críticas ao governo ou aos grupos rebeldes podem resultar em desaparecimentos ou longos períodos de detenção. Publicações, jornais e redes sociais são rigidamente monitorados, e qualquer conteúdo que desafie os costumes religiosos pode levar à prisão imediata. No Iêmen, a mensagem é clara: quem respeita as regras vive em paz. Quem as desafia, paga o preço. E por mais duras que pareçam, grande parte da população as aceita como algo natural, acreditando que a justiça humana deve sempre refletir a vontade de Deus. Número 4. Conflitos. O Iêmen é, hoje, um dos países mais devastados por conflitos no mundo. O que um dia foi chamado de Arábia Feliz se transformou em um campo de batalha, onde milhões de pessoas lutam simplesmente para sobreviver. Tudo começou em 2014, quando o grupo rebelde Houthi, originário do norte do país e ligado à vertente xiita do islamismo, tomou a capital, Sanaa, e depôs o governo reconhecido internacionalmente. Desde então, o país mergulhou em um conflito brutal que dividiu o território e destruiu suas estruturas. De um lado estão os Houthis, apoiados pelo Irã, do outro, o governo deposto, sustentado por uma coalizão liderada pela Arábia Saudita, que realiza ataques aéreos desde 2015. No meio desse fogo cruzado está o povo iemenita, vítima de bombardeios, bloqueios econômicos e de uma das piores crises humanitárias do século. As cidades foram destruídas, os portos fechados e os hospitais colapsaram. Mas você deve estar se perguntando, por que tanto conflito? A explicação é simples: poder. O Iêmen é uma peça estratégica na geopolítica do Oriente Médio. Sua localização, próxima ao Estreito de Bab el-Mandeb, o conecta ao Mar Vermelho e ao Canal de Suez, uma das rotas marítimas mais importantes do planeta. Por isso, as potências regionais disputam sua influência com unhas e dentes. A ONU classifica a situação no Iêmen como a pior crise humanitária do mundo. Para você ter uma ideia, mais de 20 milhões de pessoas dependem de ajuda para comer, e milhões de crianças sofrem com desnutrição severa. A escassez é tamanha que famílias inteiras sobrevivem apenas com pão e água. O país, antes rico em cultura e comércio, tornou-se palco de interesses estrangeiros e destruição interna. A boa notícia é que os combates diretos diminuíram desde 2022, especialmente após negociações realizadas em Omã, mas o país ainda está longe da paz. Bloqueios navais, escassez de alimentos, surtos de doenças e fome continuam afetando milhões. Mesmo em meio à destruição, o povo iemenita continua resistindo com uma força que comove o mundo.
Entre ruínas, orações e o som distante das bombas, eles ainda encontram maneiras de viver, ensinar, cantar e sonhar com dias melhores. Número 5. Poligamia. Assim como em outros países islâmicos, aqui homem pode se casar com até 4 mulheres, desde que cumpra uma condição essencial determinada pela fé. Tratar todas de forma igual, tanto emocional quanto financeiramente. Mas essa regra, que à primeira vista parece privilégio, na verdade é um fardo que poucos conseguem carregar. Em um país marcado pela pobreza, casar-se, mesmo com uma única mulher, pode custar uma fortuna em ouro. O dote, chamado de mar, é obrigatório e costuma incluir joias, animais, roupas e uma quantia de dinheiro, o que torna o casamento um desafio financeiro para a maioria dos homens. Por isso, a poligamia, embora aceita, não é tão comum nas cidades. Ela é mais praticada em regiões rurais e tribais, onde as tradições religiosas são levadas à risca e as famílias consideram o casamento uma questão de honra e dever, e não de amor. Em muitas dessas comunidades, os casamentos são arranjados, e a escolha da esposa envolve acordos entre famílias, selando alianças que podem durar gerações. Quando um homem decide se casar novamente, ele deve garantir moradia, alimentação e sustento igual para todas as esposas, algo que nem sempre é possível. Em alguns casos, esposas vivem em casas diferentes, e o marido divide seu tempo igualmente entre elas, um sistema que pode parecer estranho para o mundo ocidental, mas para os iemenitas, isso é visto como uma forma de equilíbrio e respeito à vontade divina. Número 6. Capital. A capital do Iêmen é Sanaa, uma das cidades mais antigas e misteriosas do mundo árabe. Localizada a mais de 2.300 metros de altitude, ela é um verdadeiro museu a céu aberto, com uma arquitetura que parece ter parado no tempo. Suas casas altas, feitas de barro e decoradas com janelas coloridas, lembram fortalezas de areia. Vista do alto, Sanaa parece um labirinto de torres de argila iluminadas pelo sol. Considerada Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco, Sanaa é um tesouro histórico. A cidade é habitada há mais de 2.500 anos, sendo uma das mais antigas continuamente habitadas do planeta. Diz a lenda que foi fundada por Sem, filho de Noé, o que reforça o valor espiritual e simbólico que ela tem para o povo iemenita. Entre os pontos mais impressionantes está o Souk al-Mili, o grande mercado central. Ali, vendedores oferecem tecidos, ouro, joias e o famoso khat, uma planta estimulante mastigada diariamente pela população. Outro destaque é a grande mesquita de Sanaa, uma das mais antigas do mundo islâmico, datada do século VII. Seu interior é um símbolo de fé e simplicidade, com colunas antigas e tapetes que cobrem o chão sagrado. Apesar de sua beleza, Sanaa também carrega as marcas da guerra. Boa parte de seus edifícios históricos foi destruída por bombardeios e muitos monumentos estão em ruínas. Mesmo assim, a cidade continua viva, sustentada pela fé, pela resistência do povo e pela esperança de dias melhores. Número 7. Paisagens. O Iêmen é um país de paisagens grandiosas e contrastes extremos. Apesar de ser conhecido por sua aridez e pobreza, sua geografia revela uma beleza selvagem e inesperada. O norte do país é dominado pelas montanhas Harás, que se erguem abruptamente acima do deserto. Nelas, vilas inteiras foram construídas sobre os penhascos, com casas de pedra empilhadas que parecem desafiar a gravidade. Essas montanhas são o coração verde do país, um refúgio de frescor e tranquilidade em meio à aridez. No centro, o deserto de Rub al-Khali, conhecido como o Quarto Vazio, revela um espetáculo de dunas que se estendem até onde a vista alcança. É uma das regiões mais inóspitas do planeta, onde o silêncio é absoluto e as temperaturas passam facilmente dos 50 graus Celsius. Ainda assim, tribos beduínas habitam essa imensidão de areia, conduzindo seus camelos e preservando o estilo de vida nômade que existe há séculos. Mais ao sul, as planícies de Tihama formam um contraste impressionante. Essa faixa costeira, banhada pelo Mar Vermelho, é uma das áreas mais quentes e úmidas do país, mas abriga extensos manguezais e pequenas vilas de pescadores. Já o litoral do Golfo de Aden, no sudeste, é outro espetáculo à parte. Falésias íngremes, praias longas e águas azul turquesa
formam um cenário de beleza bruta e intocada. Em algumas regiões, o mar encontra o deserto, criando paisagens surreais. Areia dourada de um lado e rochas vulcânicas do outro. É uma das áreas menos exploradas do Oriente Médio, visitada apenas por aventureiros e moradores locais. E, por fim, a joia natural do Iêmen, a ilha de Socotra, um dos lugares mais isolados e únicos do planeta. Localizada no meio do Mar da Arábia, a ilha abriga espécies que não existem em nenhum outro lugar da Terra. Suas árvores em forma de guarda-chuva, conhecidas como sangue de dragão, são símbolo de uma natureza quase extraterrestre. Socotra também guarda cavernas profundas, montanhas de calcário, praias de areia branca e mares cristalinos. É um paraíso perdido, protegido pela distância e esquecido pelos conflitos que assolam o continente. Um ecossistema tão peculiar que muitos cientistas chamam de a Galápagos do Oriente Médio. O Iêmen é, acima de tudo, uma terra de contrastes. Em meio à destruição e à pobreza, sua natureza permanece como um lembrete de que este país, esquecido pelo mundo, ainda guarda uma das belezas mais puras e selvagens do planeta. Número 8. Curiosidades. O Iêmen é um país repleto de fatos curiosos que revelam o quanto ele é único dentro do mundo árabe. Aqui, o passado ainda comanda o presente, e a fé define até os detalhes mais simples da vida cotidiana. Uma das curiosidades mais marcantes é o uso do khat, uma planta com efeito estimulante que é mastigada diariamente. Ela causa uma leve euforia e tira o sono, sendo usada em reuniões, conversas e até cerimônias religiosas. O consumo é tão comum que praticamente faz parte da identidade nacional. Para muitos, o khat é um hábito social. Para outros, um vício que tem um preço. A planta consome grande parte da água potável do país, agravando ainda mais a crise hídrica. Outra curiosidade impressionante está nas casas iemenitas, especialmente nas regiões montanhosas. Elas são construídas com barro, pedra e cal, e podem ter até 10 andares de altura. Essas construções, conhecidas como arranha-céus de barro, são algumas das mais antigas estruturas verticais do mundo ainda habitadas. A cidade de Shiban, apelidada de Manhattan do Deserto, é o exemplo mais famoso, e foi reconhecida pela Unesco como Patrimônio Mundial. E não para por aí. O país também possui uma das maiores concentrações de mesquitas do Oriente Médio. Estima-se que existam mais de 50.000 espalhadas por todo o território, muitas delas com mais de 1.000 anos de idade. Cada vila, por menor que seja, tem ao menos uma mesquita, e o chamado para a oração ecoa por todo o vale, marcando o ritmo da vida. Por fim, há um fato que pouca gente sabe. O Iêmen é o berço do café árabe. Foi nas montanhas iemenitas que as primeiras plantações de café do mundo floresceram, especialmente na região de Moca, cidade portuária que deu origem à palavra mocha, usada até hoje para designar um tipo de café mundialmente famoso. Séculos atrás, os grãos iemenitas eram considerados os mais valiosos da terra e abasteciam todo o comércio árabe e europeu. Número 9. Cultura e tradições. A cultura iemenita é uma das mais autênticas e preservadas de todo o mundo árabe. Enquanto muitos países do Oriente Médio se modernizaram e perderam parte de suas tradições, o Iêmen continua vivendo em um ritmo próprio, guiado pela fé, pela família e pelo respeito às origens. Aqui, as antigas formas de vida ainda definem o cotidiano, e o passado é tratado como uma herança sagrada. Apesar de toda a rigidez, o Iêmen é um país de povo extremamente hospitaleiro. Mesmo nas aldeias mais pobres, é comum que um visitante seja recebido com café, pão e tâmaras, acompanhados de um sorriso sincero. A hospitalidade é vista como sagrada, uma virtude que, para os iemenitas, vale mais do que qualquer riqueza. A família é o centro de tudo. As decisões importantes, casamentos, negócios ou até mudanças de cidade, são tomadas coletivamente, e o respeito aos mais velhos é uma obrigação moral. Os laços familiares são tão fortes que várias gerações vivem sob o mesmo teto, e a honra da família é um valor que deve ser preservado a qualquer custo. As vestimentas tradicionais também são símbolos de orgulho cultural. Os homens usam o tobe, uma túnica longa geralmente branca, e o jambia, o punhal curvo preso à cintura, que representa honra e masculinidade.
Mesmo quem não o utiliza como arma, o carrega como símbolo de identidade e respeito. As mulheres, por sua vez, vestem o abaya preto e, em regiões mais conservadoras, o niqab, que cobre todo o corpo e deixa apenas os olhos à mostra. Essa vestimenta é mais do que uma obrigação religiosa. É também uma marca de tradição e pertencimento. Os iemenitas vivem ancorados em suas raízes, onde tradição e fé caminham lado a lado, mantendo viva a alma de um dos povos mais antigos e orgulhosos do mundo árabe. Número 10. Culinária. A culinária do Iêmen é uma das mais antigas e autênticas do mundo árabe. Rústica, aromática e profundamente ligada à tradição islâmica, ela reflete a vida simples e o clima árido do país, mas com sabores intensos e combinações surpreendentes. A base da alimentação iemenita é o pão, preparado diariamente em fornos de barro. Ele acompanha quase todas as refeições e é usado como talher, substituindo o garfo e a colher. Um dos mais tradicionais é o malawá, um pão folhado e amanteigado que é servido quente, muitas vezes com mel ou queijo. Já o prato mais emblemático do país é o saltá, considerado a refeição nacional do Iêmen. É um ensopado espesso feito com carne, legumes, favas e uma espuma quente chamada hulba, feita de feno grego batido. Servido borbulhando em tigelas de barro, o saltá é compartilhado entre todos à mesa, um símbolo de união familiar. Outro prato muito popular é o fassa, semelhante ao saltá, mas com pedaços maiores de carne. Já o acide, uma massa de farinha cozida servida com caldo de carne e molho picante, é muito comum nas regiões rurais e apreciado durante o Ramadã. Nas áreas costeiras, o destaque vai para os pratos de peixe e frutos do mar, temperados com limão, alho, pimenta e especiarias como o cardamomo e a cúrcuma. Mas o Iêmen também surpreende pelas bebidas tradicionais. Além do café, que nasceu aqui e ficou famoso pelo porto de Moca, os iemenitas consomem o kishr, uma bebida feita com cascas de café torradas, gengibre e canela. Ela é mais leve que o café comum e tem sabor adocicado e picante ao mesmo tempo, perfeita para acompanhar o frio das montanhas. Outra bebida popular é o chai karak, um chá forte com leite e cardamomo muito apreciado após as refeições. Em resumo, o Iêmen é um país que desafia todas as aparências. Por trás da pobreza, da guerra e do esquecimento, existe uma nação de beleza rara, cultura profunda e história milenar. É um território de contrastes, de fé inabalável, leis severas, tradições antigas e paisagens que parecem de outro planeta. Este vídeo chega ao fim. Agora conte-nos, o que mais chamou a sua atenção? Se você chegou até o fim deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso me incentiva a continuar trazendo mais conteúdos. Até o próximo vídeo.